galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa gravação desse mini simulado da MP do Paraná. A MP do Paraná ficou meio redundante, né? Então vamos começar, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral formado aqui pela Escola Paulista de Medicina e vou estar corrigindo as nossas questõezinhas da MP de cirurgia. Mas antes da gente entrar na prova, vamos relembrar o que a gente está fazendo aqui. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está participando da nossa Maratona R1. Galera, e a nossa Maratona R1 é para apresentar para vocês os intensivos dos estados que a gente vai fazer. Mas, para a gente dar confiança de que a gente sabe o que está fazendo, a gente tem que reconhecer aonde a gente chegou aqui em São Paulo já. Galera, quem veio com a gente, quem acreditou no nosso direcionamento e seguiu a Medway nos seus estudos, em 2022 foram mais de 50% aprovados aí na USP Ribeirão Preto, na Unifesp, na Unicamp e no IANSP, além de 1 em cada 3 dos aprovados no SUS São Paulo e no Sírio-Libanês. Isso é muita gente, pessoal. E essa galera acreditou no estudo direcionado, acreditou nos simulados fidedignos como esse que vocês fizeram e estão assistindo a correção, foram em frente e conseguiram a aprovação. Então, se você quer fazer parte desse time, vem com a gente que agora a gente tem intensivo para o Enare, para a galera que vai prestar prova no Brasil inteiro, intensivo Minas Gerais, intensivo Paraná e intensivo Bahia. No caso, aqui a gente está dentro do intensivo Paraná, esse nosso mini simulado.
Mas o que vai ter, galera, além disso, na nossa Maratona R1, caso você queira assistir mais coisas? A gente tem aulas direcionadas, eu dei a aulinha aqui da MP de esôfago, ficou uma aula sensacional. Caso vocês queiram assistir, está disponível dentro da maratona. A gente tem também essas resoluções de questões, tanto dos simulados que vocês estão assistindo hoje, como a gente também selecionou 5 questões sensacionais de cada uma das instituições e disponibilizou no YouTube. E esses simulados, que é o que está rolando hoje. Sucesso? Dentro do nosso teste gratuito do aplicativo, que está disponível para vocês por 7 dias, a gente tem aulas direcionadas por instituição também, tem os nossos planos táticos, que são apostilas bem direcionadas, com aquilo que você precisa saber para a prova. A gente tem a bússola, que é o guia inicial para dar aquele direcionamento nessa jornada aí que está caminhando para a reta final, e um banco com mais ou menos 41 mil questões. Quer aproveitar tudo isso? Se inscreve no nosso teste gratuito, no nosso free trial. É só escanear o QR Code, bater print da tela, jogar lá para o álbum de fotos, acessar o link e se inscrever. Sucesso? Então vamos começar corrigindo esse nosso mini simulado na parte de cirurgia. E já começa com uma questão um pouquinho mais longa. A MP gosta de misturar dentro da parte de cirurgia questões mais longas, questões mais diretas, só que sempre cobrando conceitos, que é mais ou menos o que essa questão aqui explorava, galera. Um paciente de 60 anos, tabagista, né? 30 anos máximo, foi ao pronto-socorro com sangramento nas fezes há cerca de 6 meses. Então o cara está sangrando pelas fezes há 6 meses e só agora foi no pronto-socorro. Deveria ter ido numa UBS, mas chegou lá no pronto-socorro, tá tudo bem, né? Vamos entender por que ele foi no pronto-socorro depois de 6 meses. Justamente porque nas 2 últimas semanas evoluiu com dificuldade para evacuar e há 2 dias está sem eliminar flatos e fezes, ou seja, há 2 dias ele está obstruído. Então é um paciente vozinho que fuma que está obstruído. Negou queixas urinárias ou febre e ao exame físico estava desidratado, com abdômen globoso, timpânico, doloroso à palpação. No toque retal, passo fundamental do exame físico de um paciente que está obstruído, não nos esqueçamos disso. Não tinha evidência de fissura ou hemorroida, mas foi tocada uma lesão a 6 centímetros da borda anal. Galera, 6 centímetros da borda anal é bem em cima do muro. Se vocês lembram bem, a gente tem que a borda anal ali, a gente tem, se são lesões acima de 5 centímetros da borda anal, a gente já começa a ter a linha pectínea. E aí, se a lesão está a 6 centímetros da borda anal, ela está muito próxima dessa linha pectínea. Está nessa região que a gente chama de reto baixo. É muito difícil abordar essa região aqui, tá bom? Com ampola retal vazia, submetida a tomografia de abdômen com contraste, que evidenciou lesão obstrutiva, sugestiva de neoplasia a 6 centímetros da borda anal. Então é uma lesão bem baixa, galera, uma lesão bem baixa. E dilatação de alças a montante. Nesse caso, qual a conduta cirúrgica mais adequada? Então vamos lá, vozinho, estava obstruído, a gente sentiu uma maçaroca a 6 centímetros da borda anal, até que se prove o contrário, é câncer. Como é que a gente vai tratar esse câncer que está muito próximo da borda anal? O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que nesses tumores, galera, a gente pode tentar ressecar ele, só que se a gente resseca um tumor tão baixo, a 6 centímetros da borda anal, a gente vai deixar esse paciente incontinente. E a gente não quer fazer isso. A gente não quer que esse paciente não consiga mais reter as fezes. A gente quer tentar propor para ele uma cirurgia menos mórbida, uma cirurgia poupadora de esfíncter, que a gente chama. Só que ele está obstruído, né? Então eu não posso mandar esse vozinho para casa e mandar ele seguir na UBS, como eu falei no começo da questão. Não. Eu tenho que admitir esse paciente no pronto-socorro, tirar ele do quadro agudo, investigar bem essa doença, porque provavelmente a gente consegue fazer radioterapia pré-operatória para diminuir o tamanho desse tumor, às vezes até desaparecer com ele completamente e poupar o esfíncter, poupar a região anal desse paciente, galera. Em vez de fazer uma cirurgia gigantesca, que é a cirurgia de Miles, que é uma ressecção abdômeno-perineal, em que o paciente sai com o orifício externo do ânus fechado, a gente vai propor para ele uma cirurgia bem menor. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas e ver o que se encaixa nisso. Na letra A, estava falando de uma reto-sigmoidectomia convencional com linfadenectomia. Galera, a gente nem sabe que tipo de tumor é esse, o que está acontecendo.
Não é bem isso que a gente vai fazer. A gente ainda não vai oferecer uma proposta curativa como a letra A está dando a entender, tá? Letra B, reto sigmoide convencional, com linfadenea em bloco, colostomia terminal e sepultamento do coto retal. Essa aqui também é uma proposta curativa, mas seria numa correção em 2 tempos, né? Aqui ele já faria anastomose, aqui deixaria para fazer anastomose na sequência. Também não é a nossa alternativa correta. Amputação abdômeno do reto com excisão do mesorreto. E essa é a cirurgia violenta que eu estava contando para vocês, cirurgia de Miles. A gente não quer fazer uma cirurgia tão mórbida para esse paciente. Se a gente consegue estudar melhor o tipo de câncer que ele tem, propor uma radioterapia pré-operatória, é isso que vai rolar, que é o que a letra D está colocando para a gente. Ó. A gente vai fazer uma colostomia em alça, tirar ele do quadro agudo de obstrução intestinal, biopsiar a lesão que está muito baixa, 6 centímetros da borda anal, e encaminhar para a terapia neoadjuvante. Isso mesmo, uma radioterapia pré-operatória, uma radioterapia neoadjuvante para esse câncer retal aqui. Sucesso? A letra E fala de encaminhar o paciente para o grupo de cuidados paliativos. Já ao 0, nada a ver, pessoal, nada a ver. A gente fica com a colostomia em alça, vamos estudar melhor esse paciente para entender o que está acontecendo. Belezinha? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, galera, era uma paciente do sexo feminino de 32 anos com quadro de itu de repetição, referindo que há 6 meses estava com quadro de dor lombar à esquerda, intermitente, associada a hematúria eventual. Galera, hematúria, principal causa, infecção do trato urinário, tá? Esse detalhezinho vai ser importante para a gente já. Procurou um atendimento hospitalar, onde foi feita uma tomografia e viram um pedregulho no rim dela, um cálculo renal, ocupando os cálices médio e inferior com 2,7 centímetros, tá? Além de nitrito positivo na urina e, infecção urinária, urocultura positiva por proteus. Essa paciente está com hematúria tanto por uma infecção urinária, quanto por esse pedregulho que fica machucando ali o parênquima renal, fazendo essa hematúria. Beleza? E a questão quer saber da gente qual o diagnóstico provável, o provável componente desse cálculo também é a melhor conduta. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Cálculo coraliforme incompleto, e a principal componente é estruvita, e a gente vai fazer uma ureterorenolitotripsia flexível. Beleza, tá? Esse aqui é um cálculo coraliforme incompleto, porque não pegou os 3 cálices, tá? Pegou só o médio e o inferior, né, se eu não estou enganado. É um cálculo coraliforme incompleto. Cálculo associado a proteus é o cálculo de estruvita, de fosfato, amônio e magnésio, mas a gente não consegue resolver um cálculo coraliforme com uma ureterorenolitotripsia flexível, não. A gente precisa de uma intervenção mais intensa. A ureterorenolitotripsia flexível, galera, são para cálculos pequenos, ali entre 1 até... Hoje em dia se aceita fazer para cálculos menores do que 2 centímetros, mas principalmente para menores do que 1 centímetro, posicionados nos rins. São cálculos altos, tá? Que a gente usa o famoso flex. A gente não consegue, com flex, resolver cálculos coraliformes. Para resolver cálculo coraliforme, a gente precisa fazer uma nefrolitotripsia percutânea. Entrar pela pele, furar o rim com um trocáter, e aí através desse trocáter quebrar a pedra e tirar os pedaços, beleza? Cálculo coraliforme completo não é, a gente exclui a B e a C, também não é de fosfato de cálcio, nem de oxalato de cálcio. Não dá para fazer leco, a litotripsia extracorpórea por onda de choque num cálculo tão grande, vai ficar quebrando, vai resolver nada, tá? No coraliforme, a gente usa ela mais para cálculos renais, ali de 2 centímetros, só que ocupando só um cálice, não coraliforme, nem completo nem incompleto. A letra D fala do fosfato amônio magnesiano e fala de nefrolito com cálculo coraliforme incompleto. Melhor alternativa, a letra D, galera. Sem dúvida a gente consegue marcar a letra D aqui. A letra E está completo, até acerta, né? Fosfato de amônio magnesiano, mas a gente não vai fazer leco para quebrar um cálculo coraliforme. Sucesso, a gente vai fazer nefrolitotripsia percutânea. Deu para entender? Questão bem legal aí de uro, um assunto que recorrentemente aparece nas provas. Vamos dar uma olhadinha rápida nela. Paciente vem ao pronto atendimento com dor em hipocôndrio direito há 1 semana. O cirurgião já fica atento porque é uma possibilidade de ganhar uma cirurgia, né? Dor em hipocôndrio direito pode ser colecistite. E é o que parece que está rolando aqui.
piora 3 dias, associada à febre, a ferida de 38 graus. Qual o melhor score para ajudar no diagnóstico desse paciente? Viu só como a MP gosta de misturar? É isso, galera. A gente avalia as provas, vê que a MP gosta de misturar os estilos, a gente faz um simulado misturando os estilos para vocês também. E aí a gente quer saber qual score usar. Galera, qual o score que a gente vai usar aqui? São os critérios de Tóquio, né? Tá? Não é um score propriamente dito, mas a gente não vai brigar com a questão. São os critérios de Tóquio que foram definidos aí em 2018, tá? 2018, eles versam sobre tudo de doenças das vias biliares, doenças benignas das vias biliares. Colecistite, colangite, coledocolitíase, tudo tem dentro desses critérios de Tóquio, tá? A gente não vai utilizar Glasgow-Bladford, que é para sangramentos, nem Alvarado para apendicite, Caprini, que é para trombo, para a gente ver quanto risco esse paciente tem de fazer trombose, nada disso. Questão direta, questão que a gente só precisava conhecer o nome dos critérios, né? Critérios de Tóquio. Mas esse paciente até fecha o diagnóstico de colecistite, né? Tem dor no hipocôndrio direito, tem febre e aí a gente ia precisar de alguns outros exames, ver se tem cálculo ali, ver se tem espessamento da parede com ultrassom, mas provavelmente tem e vai ser um grande ganho para o cirurgião, para o R2 que for operar. Sucesso? Questão rápida, questão direta para a gente não perder tempo. A quarta questão, galera, do nosso simulado era um paciente de 40 anos, do sexo masculino, sem comorbidades, que apresentava dor epigástrica pós-prandial há 8 meses. Uma questão de dispepsia, né? Uma questão de dispepsia. Foram lá e fizeram uma endoscopia nele. 40 anos, está em cima do muro ali, a gente pode começar a suspeitar que está numa idade mais avançada e fazer uma endoscopia para investigar outras doenças, investigar se não tem nada de ruim acontecendo ali dentro. Mas o que acharam foi só uma esofagite leve, graças a Deus. E aí o médico propôs o que deveria ter proposto sem mesmo realizar a endoscopia, porque é assim que a gente trata a suspeita de doença do refluxo gastroesofágico, a gente trata com teste terapêutico. Vai usar IBP, tá? Vai usar IBP, a gente começa a usar por 8 semanas, caso não dê resultado em 8 semanas, a gente dobra a dose e só depois a gente vai pensar em conduta cirúrgica, que é o que a questão quer saber. Beleza, o enunciado falava pra gente que foi tentado mudança de estilo de vida, devem ter mandado o paciente não deitar logo depois de comer, né, ficar sempre em decúbito elevado. Usaram IBP, espero que pelos tempos certinhos, dobrando a dose, para aí a gente propor uma cirurgia para ele. Qual cirurgia que a gente vai fazer? Vai ser uma cardiomiotomia a Heller. Galera, cardiomiotomia a Heller é uma cirurgia que a gente abre as camadas musculares do esfíncter esofagiano inferior e depois faz uma válvula de refluxo. Aqui esse paciente está com sintoma de refluxo, está com sintoma de dispepsia. Se a gente abrir o esfíncter esofagiano inferior dele, a gente vai ter só mais refluxo ácido para o esôfago, vai piorar o quadro, mesmo fazendo a fundoplicatura, não tem por que rachar o músculo no meio, tá? O que a gente vai fazer vai ser a fundoplicatura a Nissen, que é uma válvula anti-refluxo, em que a gente dobra o fundo gástrico ao redor ali da região da junção esôfago-gástrica para esse fundo gástrico funcionar como uma válvula anti-refluxo. Cirurgia de Scopinaro é uma cirurgia extremamente desabsortiva, super antiga, que era usada para cirurgia metabólica, né, tratamento de obesidade. Sleeve e bypass também são para tratamento de obesidade. O sleeve, a gastrectomia vertical, em que a gente tira toda a região do fundo gástrico ali, e o bypass gástrico, em que a gente faz a derivação Y de Roux, nada a ver com esses sintomas. Um detalhe legal é que se a questão falasse para a gente que era um paciente com obesidade importante, IMC acima de 40, em vez de propor só a fundoplicatura Nissen, a gente iria propor para ele uma cirurgia metabólica junto. E aí a gente propõe o bypass gástrico, tá? E não o sleeve. O sleeve a gente não pode utilizar para pacientes com sintomas de refluxo, ainda mais que já tem esofagite aqui na endoscopia. Beleza? Só mais um detalhezinho para a gente aproveitar a questão. Se eu estou propondo uma fundoplicatura a Nissen para um paciente por doença do refluxo gastroesofágico, eu tenho que fazer alguns exames pré-operatórios, seja para confirmar o diagnóstico, como uma pH-metria, tá? Uma pH-metria de 24 horas, e um exame também para ver quão ruim está esse esfíncter esofagiano inferior, que é a esofagomanometria. Porque se o esfíncter esofagiano inferior tiver mais ou menos, não tiver tão ruim assim, e eu fizer uma válvula muito apertada, eu vou transformar um paciente que tem refluxo num paciente que tem acalásia,
que a acalase, se vocês lembram bem, é a hipertonia do esfíncter esofagano inferior. Sucesso! Última questãozinha de cirurgia para vocês ficarem com preventiva é de um paciente masculino de 67 anos que veio a PS com queixa de dor em abdômen inferior há 2 horas associada à dificuldade para urinar. Lógico, tá com bexigoma e foi isso que viram no exame físico, tá? Exame apresenta massa globosa na região infraumbilical. É um bexigoma, galera. Até deram pra gente que não tinha nenhuma comorbidade. O PSA estava ok, tá? 67 anos o PSA pode até estar mais alto que isso, acima de 3,5. E era de 1 mês atrás, mas tá tudo bem com esse PSA. O que a gente pode pensar num paciente de 67 anos evoluindo com retenção urinária aguda? A gente pode estar diante de uma hiperplasia prostática benigna, mas não é o que a questão está querendo saber da gente. A questão está querendo saber a conduta de pronto-socorro. Questão de vida essa aqui. Se chega um paciente com retenção urinária aguda, a gente precisa tirar ele do quadro de retenção urinária aguda. Como é que a gente faz isso? Vai passar um duplo J? Galera, o duplo J é da bexiga para o rim, para derivar o rim para a bexiga, nada a ver, tá bom? O duplo J vai ser em casos de cálculos obstrutivos aí ureterais, que a gente passa um duplo J para tirar o paciente do quadro infeccioso atual e aí depois tratar a pedra, tá? A gente vai prescrever alfa-block? Até vai, tá? Lógico que vai, porque a gente está suspeitando aqui de uma hiperplasia prostática benigna, só que não vai resolver o quadro agudo. O alfa-block não vai resolver o bexigoma desse paciente. Cistostomia com colocação de sonda de demora. É preciso uma cistostomia nesse momento? Não, tem alternativas menos invasivas, menos mórbidas. A gente não vai precisar fazer um furo ainda na barriga desse paciente. Mesma coisa para punção suprapúbica, nada de punção suprapúbica. Vamos começar com cateterismo vesical com sonda de demora. Passa uma sondinha no paciente e aí deixa ele com a sonda de demora, manda para casa com alfa-block, tá? Ou um alfa-block ali para tentar dilatar esse ureter do paciente e melhorar a vazão urinária dele, para voltar com o urologista e tirar essa sonda no eletivo, na UBS. Caso não consiga passar a sonda, aí a gente pensaria numa cistostomia ou numa punção suprapúbica. Sucesso, questãozinha prática, viu o vozinho com bexigoma, passa a sonda e manda para casa com um alfa-bloqueador. Mas, para começar, passem a sonda. Era isso de cirurgia, galera. Fiquem agora com o de onda preventiva. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos nossos intensivos estaduais, no caso aqui, Intensivo Paraná. Estaremos juntos até o fim. Um beijo no coração de vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à correção do nosso simulado de preventiva da AMP, Associação Médica do Paraná. Particularmente eu acho uma das provas mais difíceis do Brasil, super específica e conceitual. Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo John Machado, sou professor de preventiva aqui da Medway, clínico de formação, fiz residência lá na Unicamp e a formação na graduação fiz na Federal de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos, bora para a nossa primeira questão da MP. Vamos lá. A primeira conferência internacional sobre promoção em saúde foi em Ottawa, no Canadá, em 86, em resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública. Apresentou-se um novo paradigma que contrariava os interesses econômicos e industriais da saúde. Pausa. Quando a gente vê a Carta de Ottawa, ela foi muito direcionada para ver todo o impacto em saúde que países industrializados estavam fazendo no mundo, mas também contemplando os problemas de países não industrializados, tá bom? Então, tem muito disso e olhar para o todo deste impacto. Como que a industrialização altera o meio ambiente, como o meio ambiente altera a saúde da população e por aí vai. Tudo bem? Acerca do movimento defendido nessa conferência e explicitado na Carta de Ottawa, o correto é afirmar que... Vamos lá para as alternativas. Apesar de ser um importante marco histórico, a conferência é notoriamente conhecida por não incluir um olhar sobre os aspectos relacionados à saúde, como o trabalho, o impacto da produção de energia e urbanização. Galera, estes são cernes da Carta de Ottawa. Lembra que a gente estava olhando para um contexto, a gente já vinha da Conferência de Alma-Ata sobre promoção em saúde, teve a Carta de Ottawa logo depois, no qual falava todo esse impacto e como que os países iam se comprometer em enfrentar o impacto da industrialização na saúde, beleza? Portanto, essa está errada porque incluiu sim um olhar sobre tudo isso. B.
Promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade médica. Já tá ruim, tá? Porque se eu tô falando de um negócio que eu vou agir em todos os indivíduos para promover e melhorar uma situação de saúde, eu não vou colocar somente na comunidade médica a capacitação e a responsabilidade, tudo bem? Isso aqui é para testar o ego da gente que é médico, achando que a gente é mais importante do que outros setores. Não é assim, tá bom? Para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. Errada, tá bom, gente? É muito mais amplo do que essa ação aqui, tá bom? C. Estabelecer o compromisso entre os signatários de atuar para a diminuição do fosso existente quanto às condições de saúde e de lutar contra as desigualdades em saúde produzidas pela sociedade. Ou seja, é um enfrentamento da determinação social da saúde. Todas as condições que a gente, como sociedade, deixamos de contemplar o indivíduo A e o indivíduo B por vários motivos. Não dou acesso à escolaridade, aumento a violência na região onde essa pessoa mora, não dou saneamento básico. Sendo assim, a cada fosso que vai se construindo entre essas duas pessoas, eu aumento a diferença e isso tudo é promovido pela nossa própria sociedade. Portanto, isso aqui está super em alta em relação ao que a Carta de Ottawa se propôs a reduzir, tá bom? Essa é a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras porque que não são. A saúde deve ser vista como um objetivo de vida e não como um mero recurso para a vida. Aqui tem uma inversão de conceito do que a Carta trouxe. Cara, se eu tenho que lutar para que um objetivo da minha vida seja ter saúde, eu estou muito ferrado, tá bom? Ali, na Carta, justamente contrapôs isso, por quê? Porque a saúde é um dever do Estado perante os cidadãos, de uma forma geral, é o que a gente tem aqui também para a nossa ideia de Constituição Federal de 88, mas a saúde é um recurso para a vida. Ela precisa existir para eu ter uma boa vida, e não um objetivo que algumas pessoas terão já do início e outras terão que lutar para alcançar. Está totalmente errado. Tudo bem? E aí fala que a promoção de saúde é uma responsabilidade do setor saúde e vai para além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. Aqui colocou-se o comprometimento de outras camadas da sociedade para enfrentar e garantir a saúde. Lembra que eu falei que tinha muito relacionado com o impacto da industrialização? Então, o setor econômico ia reduzir a emissão de gás carbônico, as políticas iam taxar maiores impostos sobre produtos que alteram a qualidade de vida de uma pessoa e por aí vai. Hoje, a saúde ela é uma responsabilidade de todos os setores da sociedade, tudo bem? Então, não é só restrito no setor saúde. Beleza, gente? Vamos para a segunda questão, cara da MP, perguntar de lei, tá certo? E de história do SUS. E ela fala o seguinte: a Lei Eloy Chaves é considerada a origem da Previdência Social brasileira. Pausa. Saibam que a história do trabalho, do desenvolvimento dos direitos de trabalho no Brasil, ela caminhou em paralelo com a nossa história em saúde, tá bom? Até ali por volta dos anos 70, 80, 90, até a origem do SUS, isso foi muito verdade, tudo bem, gente? Então ela foi perdendo esse paralelismo ao longo do tempo, mas somente com a criação do SUS é que a gente colocou a saúde desvinculada aí do trabalho, em função da origem do SUS, beleza? Essa norma determinou a criação das caixas de aposentadoria e pensões, os CAPs, em 1923, tá bom? E ao longo desse ano, 27 empresas instituíram as respectivas CAPs. Então, quem que tinha acesso às CAPs? Pessoas de empresas específicas. Então, a saúde era um direito para esses trabalhadores que davam uma parte do seu salário, a empresa dava uma outra parte, e aí financiava essas caixas de aposentadoria e pensão. Tudo bem? Na década de 30, porém, este modelo passou a ser substituído por outro. Então foi em 1933, no qual a gente teve a fusão dessas CAPs para se tornar o quê, né? E aí fala que promoveu-se a estruturação de autarquias que atendem a toda uma categoria profissional. Então deixa de ser a empresa petrolífera de Minas, a empresa petrolífera do Paraná e passa a ser das empresas petrolíferas. Eu não vou dar a resposta agora, tá bom?
não mais apenas por empresas. Esse novo sistema de seguridade social era composto por qual tipo de autarquia? Galera, então, historicamente, a gente tinha um modelo sanitário muito voltado, antes de 1920, tá? Antes da instituição dos CAPs. A gente teve na história de saúde do país um modelo sanitário muito para enfrentamento de epidemias quando elas aconteciam, tá certo? Das maneiras mais grotescas possíveis em relação à população, tá certo? Depois, a primeira estruturação do sistema de saúde aconteceu com os CAPs em 1923. Isso durou até 10 anos depois. Em 33, a gente teve o surgimento dos IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, evoluindo depois para o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que derivou no INAMPS. Em 93, o INAMPS ele foi dissolvido para dar lugar ao SUS, tá bom? Lembra que SUS foi criado nos anos 90, 1990, mas ele coexistiu com o IAMPS até 93 para poder fazer esse processo de transição de uma maneira mais adequada, tá bom? Então, a fusão dos IAPs acabou gerando o INPS e por aí foi até a gente ter a noção do sistema de saúde como um todo, beleza? Mas a resposta é, depois de CAPs, vieram os IAPs. Número 3. Pesquisadores resolveram estudar a relação entre tabagismo passivo, que é exposição, e descolamento de placenta, que é o desfecho. Para isso, acompanharam 2 grupos de gestantes buscando observar os casos de descolamento de placenta. E o desenho desse estudo foi, vamos lá. Primeira coisa, vamos delinear esse estudo, tá? Primeiro, ele é observacional ou ele é intervencionista? Tem alguma intervenção ou o pesquisador ele só está observando e medindo um desfecho natural da natureza? Cara, não fala sobre a introdução de um recurso diagnóstico, não fala sobre a introdução de uma droga. O pesquisador ele não está agindo ativamente, intervindo no desfecho. Então, ele é um estudo observacional, tudo bem? Do nível individuado ou do nível agregado. Aqui nesse caso, eu tenho grupos de gestantes, então cada gestante vai ser acompanhada, portanto, eu tenho um individuado. Agora vamos ver como que foi delineado o olhar desse estudo, o acompanhamento desse estudo. Basicamente, eles pegaram esses 2 grupos de gestantes, tá certo? Que são ou não expostas ao tabagismo passivo, beleza? No ponto 0 eu estou olhando já e definindo o fator de risco e eu acompanho elas ao longo da gestação para medir o risco em relação à exposição ou não a esse fator de quem desenvolveu ou não o desfecho, que é descolamento de placenta, tá bom? Então, quando eu tenho um estudo observacional, individuado, que eu parto da exposição e vou até o desfecho, acompanho elas ao longo do tempo para ver o desfecho, eu estou diante de um estudo de coorte, tá bom? E cada grupo é definido como uma coorte, tá? O caso controle, ele seria também observacional, também no nível individuado, mas eu selecionaria as pessoas pelo desfecho. Como que seria o desenho? Gestantes que tiveram descolamento prematuro de placenta e gestantes que não tiveram, casos e controles. E eu olho de uma maneira longitudinal retrospectiva para o passado para ver dentro desse grupo de casos e de controles quem teve ou não exposição ao tabagismo passivo. Tudo bem? O estudo de prevalência, eu vou ver elas num único momento, de uma maneira transversal, por isso que eles também são chamados de inquéritos ou estudos transversais. Nesse caso, eu chegaria para um grupo geral de gestantes e perguntaria: você teve descolamento prematuro de placenta? Segunda pergunta, foi exposta ao tabagismo? E por aí vai, tá bom? Mas num único momento, beleza? Não era o que estava desenhado aqui para esse estudo. Série de casos é um estudo do tipo descritivo, tá certo? Então eu pego aí 3 até uns 10 casos e eu descrevo isso dali, tá bom? Ele não é um estudo considerado analítico, ou seja, o pesquisador ele não vai produzir os dados, ele simplesmente vai descrever os casos, beleza? E o ecológico, ele é um tipo de estudo observacional do tipo agregado, tá certo?
no qual eu geralmente pego uma fonte secundária de dado. Então, o que seria um estudo ecológico? Basicamente, eu pego incidência de câncer de colo do útero nas Américas e vejo aí num único momento. Beleza, gente? Então, também não é o nosso caso. Beleza? Então, aqui eu estou falando de um estudo de coorte. Gente, a gente tem um método didático de como delinear estudos. São 3 filtros, tá bom? Primeiro filtro, observacional ou intervencionista. E aqui a gente já divide dentre os 7, ensaio clínico e ensaio comunitário, que são de intervenção, em relação aos outros 5, beleza? Depois, a gente tem o filtro ser individuado ou agregado, se eu estou analisando indivíduo por indivíduo para chegar no resultado, ou se eu estou analisando uma comunidade como um todo de forma agregada, tá certo? Vendo as características desse grupo, de uma forma geral. E aí eu diferencio os 2 que são agregados, que é o ensaio comunitário, beleza? E o ecológico. E por fim, eu vejo o olhar, se ele é um olhar transversal, longitudinal prospectivo ou longitudinal retrospectivo. Tudo isso a gente faz com desenho, com tabela de cores, para tornar isso totalmente visual para vocês. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. 4. A Lei 8080 de 1990, dentre outros pontos, definiu a vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Isso daqui é toda a conceitualização da função da vigilância epidemiológica, tá bom? E aí pergunta-se qual alternativa não descreve uma ação delegada à vigilância. E aqui tem um conhecimento de provas que eu quero passar para vocês, tá bom? Lendo essas 5, tem uma que vai ter uma incoerência em relação às outras. Essa é uma das maneiras de detectar uma incorreta. Vamos ver se vocês captam. A. Planejar e acompanhar campanhas de imunização. B. Detectar um aumento de incidência de arboviroses para alertar os serviços de saúde. C. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas a doenças transmissíveis. D. Monitorar ocorrência de eventos em saúde pública. E E. Fiscalizar a temperatura das comidas congeladas no mercado. Galera, essas 4 estão falando de processar dados a respeito de epidemiologia. Essa daqui não, beleza? Aqui não diz a respeito de epidemiologia, eu não estou falando que eu detectei botulismo, eu estou falando que eu estou vendo a temperatura da comida congelada no mercado. Essa é a primeira incoerência, tá bom? A outra coisa, vocês vão ver que essas 4, elas se correlacionam com o que foi conceituado aqui, tudo bem? Então não há uma grande incoerência entre o conceito e o resultado. Mas já sabemos que isso daqui não é a resposta correta, porque isso não é uma ação específica da vigilância epidemiológica, e sim de outra vigilância, que é a vigilância sanitária, que é a que vai fiscalizar qualquer tipo de bem de consumo à população e todo o seu processo anterior. Então, se eu tiver um lote de medicamento que eu estou com efeitos adversos em relação a ele, é a vigilância sanitária que vai cuidar, porque é um produto de consumo individual ou coletivo que deve ser rastreado e sendo feitas medidas aí para retirar isso do mercado, um recall, por exemplo, tá bom? Mas aqui tem uma delas que não está necessariamente correta, tá? Mas a banca não anularia e vocês têm que julgar uma questão, mesmo que ela não esteja em sua totalidade correta. Quando a gente tem uma que agride que está claramente incorreta, você não vai ficar em dúvida, você vai assinalar claramente incorreta. Por que eu digo isso? Porque o planejamento de uma campanha de imunização não necessariamente é uma função primordial e exclusiva da vigilância epidemiológica. Tem toda uma série de gestão do nosso Sistema Único de Saúde que vai cuidar disso. Isso passa desde a comissão tripartite em definir quantas doses de vacina para Covid vão para cada estado de acordo com as suas características, o bipartite dividir isso entre regiões e municípios. Então, tudo isso, definição de grupos prioritários e tudo mais,
não necessariamente é da vigilância epidemiológica, mas acompanhar os números, cuidar das notificações do sistema de informação e gerar dados para que isso possa ser feito e acompanhado, aí sim é da vigilância epidemiológica o resultado. Mas frente a essa e essa, nem titubeia, porque a banca não vai anular somente por causa disso. Tudo bem? Não adianta brigar com a questão. B. Detectar o aumento de incidência de arboviroses para alertar os serviços, sim, total da vigilância, acompanhamento semana após semana e divulgação do boletim epidemiológico, tá? Divulgar informes epidemiológicos e elaborar, além de notas técnicas relacionadas a doenças transmissíveis, sim, e monitorar a ocorrência de eventos em saúde pública também. Beleza? Show de bola? Vamos para a nossa última e esta é polêmica, mas é a cara da MP também, tá? Mulher de 22 anos procura a unidade básica de saúde solicitando realização de Papa Nicolau, porque ficou muito preocupada após o falecimento de sua avó de 80 anos por uma metástase de câncer de colo uterino. Relata que iniciou vida sexual aos 16 com o uso de preservativo e teve apenas uma relação sexual. Sobre as orientações realizadas para essa mulher, assinale a alternativa correta e sim, é uma questão de rastreamento. Quando a gente fala de rastreamento, tem uma indicação. E essa indicação ela pode vir basicamente nas provas de duas sociedades. Ou eu estou seguindo o Ministério da Saúde, ou eu estou seguindo o Task Force, que é a força-tarefa do Serviço Preventivo Americano, tá bom? Então vamos lá. Tem recomendações diferentes para câncer do colo do útero nessas duas organizações. Nesse caso, vai prestar MP, conheça as indicações do Task Force, porque geralmente eles cobram e é diferente do Ministério da Saúde. Por quê? Vamos lá, vamos responder isso, a indicação de cada um pelas questões mesmo. Galera, não há nenhuma recomendação brasileira ou internacional para a realização de colpo oncótica nesta mulher, devido à sua idade ainda precoce, tem 22 anos. No Brasil, é recomendado a partir dos 25 anos e vida sexual ativa. No Task Force, 21 anos. Beleza? Essa é a grande diferenciação. Portanto, a alternativa A está incorreta, porque a recomendação internacional do Task Force são 21 anos. Tudo bem? Aqui, o Task Force recomenda que seja realizado o exame nessa mulher. Sim, recomenda. A partir dos 21 anos, com vida sexual ativa, isso é uma condição super importante, independentemente do uso de preservativo, porque o uso de preservativo não previne contra a exposição ao vírus do HPV, tá bom? Beleza? Ela deve ser, sim, submetida ao exame de colpo oncótica, tá? O Ministério da Saúde recomenda que seja realizado o exame de colpo oncótica nessa mulher. Não. 25 anos de início, com vida sexual ativa e mantém isso até os 64 anos. Tudo bem? D. Apesar do início da vida sexual pelo uso de preservativo, não há indicação de realização de colpo oncótica para essa mulher. Errado. A camisinha, ela não vai prevenir contra todos os tipos de exposição em relação ao vírus do HPV. Pode ter um contato pele a pele não protegido pelo preservativo e ser um vetor ali para vetorizar essa transmissão do vírus, tá bom? Então, isso aqui também cai. E por fim, fala que o Task Force recomenda a partir de 22 anos em mulheres sexualmente ativas. O errado é que aqui são 21 anos. Beleza, galera? Fechou? 5 questões pesadas de preventiva, assim como a MP geralmente cobra, mas espero que vocês tenham curtido e fiquem aí com a nossa próxima especialidade, Clínica Médica. Um beijo e vamos lá! Olá! Bom, para quem está assistindo todos os simulados, eu falei, né, que vocês iam cansar de me ver essa semana. Falei semana passada que vocês iam cansar de me ver, porque eu ia acompanhar vocês em todos os simulados. Então hoje eu tô aqui para a gente corrigir o simulado, a parte de clínica médica, a melhor parte de todas do simulado do AMP. Bom, bora lá! Antes, né? Para quem ainda não conhece, se você por um acaso caiu aqui hoje e ainda não me viu por aqui, meu nome é Larissa Menezes, eu sou professora de clínica aqui da Medway e tô aqui hoje para falar dessa área maravilhosa. Bom, bora lá agora sim para nossa primeira questão.
uma questão bem direta que fala qual é qual a alternativa que melhor representa as características de análise do líquido pleural nos casos de tuberculose pleural. E antes da gente ir para as alternativas, eu queria só relembrar com vocês duas coisas, que primeiro, a TB pleural depois é a principal causa dentre a TB extrapulmonar. Por isso é importante que a gente saiba o que encontrar, né? Vai ser aquele paciente que cursa muitas vezes com anorexia, com emagrecimento, com astenia, inclusive tem tosse seca e dor pleurítica, esse é o quadro clínico mais característico. Mas ele cursa bastante, em muitos casos, com derrame pleural. E se eu não tiver uma causa óbvia para o meu derrame pleural, como é esse caso em que eu tenho todo o quadro clínico florido do paciente, a gente vai proceder a uma toracocentese. Esse é o primeiro passo para a investigação de um derrame pleural. E o que eu quero ver nessa toracocentese? Vou lá colocar uma agulha no tórax do paciente e vou tirar líquido para analisar ele. Eu quero diferenciar se eu estou falando de um transudato ou de um exudato. Um transudato, que é ali quase que uma filtração do plasma do paciente, ou um exudato, que é resultante de um processo inflamatório. A gente faz essa diferenciação através dos critérios de Light. Quais são eles mesmo? Vamos relembrar? Os critérios de Light são quando eu tenho uma proteína do líquido pleural dividida pela proteína sérica do paciente maior do que meio, ou um LDH do líquido pleural dividido pelo LDH sérico do paciente maior do que 0,6, ou ainda uma dosagem de LDH total do líquido pleural maior do que 2/3 do limite superior da normalidade do soro, normalmente acima de 200 unidades por litro, né? E aí, se eu tiver qualquer um desses critérios positivos, eu estou diante de um exudato, e aí eu vou começar a avaliar as possíveis causas de exudato. Dentre essas causas, uma delas é justamente a tuberculose pleural, em que a gente vai esperar o quê? Um exudato, em que eu vou ter normalmente um derrame unilateral, que vai ser um exudato quando eu fizer a toracocentese dele, com glicose normal ou baixa. Se a questão for muito característica, vai ser glicose baixa, com predomínio linfocitário e o ADA maior do que 40. O ADA é um marcador biológico que tem um elevado valor preditivo negativo, principalmente para TB pleural. O que quer dizer isso? Se eu tiver um valor de ADA abaixo de 40, isso torna o diagnóstico de TB pleural muito improvável. E na prova, quando eles querem que a gente pense em TB pleural, eles colocam um ADA maior do que 40. Então, só com essa informação, a gente conseguia ficar entre a letra B ou a letra A, certo? Só que a letra A falava que era um transudato, e eu estou diante de uma TB pleural, uma causa de inflamação, então eu estou dizendo de um exudato. Isso faria com que a gente chegasse na nossa resposta correta, que é a letra B. Só mais um adendo para vocês, que inicialmente na TB pleural a gente pode ter uma celularidade aumentada às custas de polimorfo nuclear, mas o mais característico é que rapidamente eu tenho uma conversão para predomínio de linfócito, e na questão o mais comum é que eu tenha linfócitos ali predominando nesse líquido, certo? Por esse motivo, a nossa resposta aqui era a letra B de bola, um exudato com glicose baixa, predomínio linfocitário e ADA maior do que 40. Bom, e a questão 2? A questão 2 também é direta e fala sobre a esclerose múltipla, assinale a opção correta. Eu não vou nem falar para vocês que quando eu estudava isso daqui, eu fazia uma confusão absurda antes da residência entre esclerose múltipla e esclerose sistêmica. Para mim era a mesma doença, mas o fato é que elas não têm nada a ver, né? Bom, a esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. Eu nem vou falar da esclerose sistêmica para vocês não se confundirem. Eu vou falar só da esclerose múltipla, que é uma doença autoimune desmielinizante do sistema nervoso central. Então, eu tenho a produção de autoanticorpos contra a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. E isso vai formando placas de desmielinização no cérebro, no tronco, no tronco encefálico, no cerebelo, na medula espinhal, e especialmente no nervo óptico desse paciente. Então, quando eu suspeito de esclerose múltipla, normalmente quando eu tenho um paciente jovem, uma mulher jovem que desenvolve sintomas neurológicos, que tem surto e remissão.
Além disso, tem um acometimento que fica nesse surto e remissão e pode ter um acometimento de nervo óptico. Então, a esclerose múltipla, ela tem uma tríade que é muito característica, que é a neurite óptica, a presença de uma síndrome piramidal, uma síndrome do primeiro neurônio motor e alteração sensitiva. E aí, só para lembrar com vocês, a síndrome piramidal é aquela que o paciente cursa com fraqueza muscular, tem uma espasticidade, então tem o sinal do canivete, tem a marcha em tesoura, tem hipotrofia e tem o sinal de Babinski positivo. Essa é a síndrome piramidal. E aí o paciente, uma mulher jovem com neurite óptica, síndrome piramidal, alteração sensitiva, que vai em surto e remissão, tem que nos fazer pensar em esclerose múltipla. O diagnóstico vai ser dado através da ressonância de crânio, que vai mostrar placas desmielinizantes em sistema nervoso central. São lesões que são captantes de contraste, porque é uma doença que tem inflamação, e se eu coletar o líquor, o achado clássico são bandas oligoclonais de IgG. Se a questão quiser que a gente pense bastante em esclerose múltipla, ela vai dar todos esses achados para vocês. Mas aqui não. Aqui ela fazia 3 afirmações e perguntava para nós quais delas eram corretas ou incorretas. A primeira diz que desde a metade do século XX, o número de casos de esclerose múltipla tem aumentado significativamente em diversas regiões do mundo. O significativamente, né? Foi uma dislexia acontecendo aqui, ó. E é verdade, né? É porque aí eu tô lendo aqui e já tô pensando na resposta dela. E é verdade. Por quê? Porque devido ao avanço diagnóstico que a gente tem tido nos últimos anos, principalmente quando o assunto é exame de imagem, mais casos de esclerose múltipla têm sido detectados. A gente teve um avanço gigantesco em ressonância magnética, por exemplo, que hoje em dia é muito mais disponível em muitos mais serviços. Isso permite com que mais casos de esclerose múltipla são diagnosticados diariamente e isso aumenta o número de casos dessa condição. A letra B a letra 2 fala que nos homens o início da doença geralmente é mais tardio, após os 30 anos. Também está correta. A maioria dos pacientes que é afetado por esclerose múltipla, como boa doença autoimune que é do sexo feminino. E quando ela atinge homens, normalmente a idade de início da doença, de fato, é após os 30 anos de idade. E a 3 diz que a incidência da doença em crianças menores de 10 anos é muito alta. E essa daí está incorreta. Como a maioria das doenças autoimunes também se aplica a isso. É muito raro que aconteça em crianças. E isso não é diferente para a esclerose múltipla. Assim como a gente tinha afirmativas 1 e 2 verdadeiras e a 3 falsa, a nossa resposta era a letra C. Somente a alternativa 3 é falsa e as demais são verdadeiras. Bom, bora lá para a nossa questão número 3. Todos enunciados mais curtinhos, né? Bem estilo da prova da AMP mesmo. Em relação à doença renal crônica em estado terminal, assinale a alternativa incorreta. Era uma questão bem mais específica que tratava não só de doença renal crônica, mas também de terapia de substituição renal na doença renal crônica. E aí eu só quero relembrar com vocês que doença renal crônica é sempre aquela que tem uma taxa de filtração glomerular menor ou igual a 60 ml por minuto, ou alterações urinárias ou renais que perdurem por pelo menos 3 meses. E aí, diante disso, a gente vai ler cada uma das alternativas. A letra A diz que deve-se instituir terapia de substituição renal em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 10 ml por minuto em caráter emergencial. E não, né, gente? Embora quando o paciente chega ali por volta dos 20 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, a gente, de fato, começa a preparar ele para a terapia de substituição renal. Mas a gente nunca vai indicar um procedimento de forma emergencial com base em um único critério, exceto se eu estiver falando de indicações de diálise de urgência. Vamos relembrar quais são? Hipervolemia, hipercalemia ou acidose metabólica refratárias ao tratamento clínico, se eu tiver pericardite ou encefalopatia urêmica, ou se eu tiver náuseas e vômitos incoercíveis causados por uremia. Então aqui eu vou sim preparar meu paciente para terapia de substituição renal, mas eu não preciso fazer isso em caráter emergencial baseado somente na taxa de filtração glomerular.
A B diz que tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal têm igual eficácia e a preferência por determinado método vai depender das características do paciente. Perfeita, né? Ela está correta e é conceitual. Talvez a principal diferença que a gente possa pontuar entre a hemodiálise e a diálise peritoneal é que quando eu tenho uma urgência dialítica, a hemodiálise é mais rápida do que a peritoneal. A letra C diz que, caso indicada a hemodiálise em paciente ainda sem confecção de fístula arteriovenosa, o sítio preferencial de punção venosa central para o implante de catéter é a veia jugular interna direita. E, verdade, né? Para que o paciente consiga fazer a diálise através de uma fístula arteriovenosa, essa fístula é confeccionada e leva ali até 4 meses para maturar, para ficar pronta para receber um fluxo tão aumentado quanto a diálise exige. E aí, se a gente precisa submeter o nosso paciente a uma hemodiálise, a uma terapia de substituição renal na modalidade hemodiálise de forma emergencial, a gente não tem tempo para confeccionar essa fístula e a escolha é a passagem de um catéter duplo lumen de diálise, um catéter de diálise, o famoso Shiley. E aí o nosso sítio preferencial, de fato, é a veia jugular interna direita, porque ela é uma veia maior e que tem um trajeto bem retilíneo. Então isso facilita com que a máquina de hemodiálise tire e volte o sangue para o paciente de forma mais simples. Não vai impedir pelo trajeto tortuoso da veia. Além disso, ela tem uma menor proporção de complicações. Ela comete menos o ducto torácico, por exemplo, e de outras complicações. E é um sítio compressivo, caso eu tenha algum sangramento ali no paciente. A letra D diz que o transplante renal, que é uma modalidade de terapia de substituição renal, não deve ser realizado em pacientes com neoplasias malignas, doença pulmonar ou cardíaca avançada, cirrose hepática e vasculopatia periférica grave. Também está correta. Essas são as principais contraindicações do transplante renal. E a letra D diz que a adequação da hemodiálise depende de fatores inerentes ao próprio tratamento, como a duração da sessão e os fluxos de sangue de dialisato, assim como fatores relativos ao paciente, como o tamanho do próprio indivíduo. E verdade, né? A gente tem várias modalidades de diálise, como a hemodiálise tradicional ou a hemodiálise contínua, por exemplo. E cada uma delas vai ser diferente em relação ao fluxo de sangue, tanto do paciente que o paciente tolera, quanto que a máquina consegue oferecer. Em geral, pacientes que estão instáveis, a gente opta por uma hemodiálise contínua. Mas não é uma regra também. Às vezes ele está tão instável que nem a contínua ele consegue tolerar ali por muito tempo, né? Porque a contínua eu consigo diminuir o fluxo de sangue que eu estou tirando do paciente porque eu vou fazer isso continuamente. Mas às vezes nem isso o paciente consegue tolerar. A gente viu isso bastante no Covid. Bom, então a gente não tinha dúvida de que a alternativa errada era a letra A, porque ele pedia que a gente assinalasse a alternativa incorreta. A gente não vai indicar uma terapia de substituição renal com base exclusivamente na taxa de filtração glomerular. Então, vamos lá hoje eu estou confundindo letra com número, gente. Vamos lá para a questão número 4. Sobre a enxaqueca, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. O primeiro item diz que a enxaqueca é mais comum em homens após os 50 anos de idade. O 2 diz que a aura, quando presente, pode ocorrer antes, durante ou após a cefaleia. E o 3 diz que é a causa mais comum de cefaleia primária, caracterizada por uma dor bilateral em aperto de leve a moderada intensidade. Bom, a enxaqueca, vamos relembrar que é uma das principais causas de cefaleia primária e acontece de forma mais prevalente no sexo feminino, mulheres jovens ali por volta dos 35 anos de idade. E quais são as características da cefaleia? Em geral, a gente tem uma dor que é unilateral, ela é pulsátil, é de moderada a forte intensidade, capaz de interferir nas atividades diárias do paciente, associada a fotofonofobia, náuseas ou vômitos e que tem uma duração mais aumentada, de 4 até 72 horas. A enxaqueca ela pode ser precedida ela pode acontecer junto com a aura, que são sintomas neurológicos transitórios que duram ali normalmente minutos e podem sim acontecer antes, durante ou após a cefaleia.
Bom, então dito isso, e aí só para relembrar vocês que a aura mais comum é a aura visual. O paciente vê escotoma cintilante ou turvação visual. Então, dito isso, o item 1 está incorreto, né? Porque é mais comum em mulheres, principalmente antes dos 35 anos de idade. A prevalência de mulher para homem é de 3:1. É bem mais comum em mulher. A 2 está correta, como a gente viu, e a 3, ela não é a 3, na verdade, está falando de cefaleia tensional. A cefaleia tensional, de fato, é a cefaleia comum, a causa mais comum de cefaleia primária, e tem uma dor bilateral, que é em aperto, e tem uma intensidade mais leve do que a enxaqueca. Ela não priva o paciente das suas atividades habituais. Mas aqui a gente estava falando de enxaqueca e não cefaleia tensional. Por isso, essa alternativa também estava incorreta. Então, somente a 2 estava correta. Por esse motivo, a nossa alternativa correta era a letra B, que falava que a alternativa 2 é verdadeira, mas a 1 e a 3 são falsas. Bom, então vamos para a nossa última questão, em que a gente tem um homem de 32 anos que queixa-se de dor lombar crônica, que piora com o repouso e melhora quando ele se movimenta. Pensando na possibilidade de espondilite anquilosante, já também nem tinha a graça da gente fazer o diagnóstico, julgue os itens e assinale a alternativa correta. A primeira diz que é uma doença que acomete preferencialmente mulheres após os 50 anos. Portanto, o paciente da questão está fora dos padrões epidemiológicos. A 2 diz que trata-se de uma doença associada ao HLA-B27 em 95% dos casos. A 3, que além do acometimento do esqueleto axial, podem ocorrer manifestações extra-articulares, sendo mais comum a uveíte anterior. E a 4, que o tratamento de primeira escolha é feito com corticoides. Bom, a espondilite anquilosante, ela é uma artrite, né? Na verdade, ela é uma espondiloartropatia, que é soronegativa e que nada mais é do que uma doença inflamatória que é crônica. Ela acomete preferencialmente o esqueleto axial, além de ênteses do paciente e articulações periféricas, e tem muitas manifestações extra-articulares. Mas a que a prova mais gosta de cobrar de vocês é a uveíte anterior, que acontece em episódios agudos e recorrentes. E o mais característico da espondilite anquilosante é que ela acontece muito em homens jovens, ali por volta dos 20 a 30 anos. E o HLA-B27 está presente em até 95% dos pacientes que têm o diagnóstico de espondilite anquilosante. Na verdade, o HLA-B27 é um marcador de todas as espondiloartropatias soronegativas, mas o protótipo desse grupo é, de fato, a espondilite anquilosante. Então, vamos ver cada uma das alternativas. Como a gente viu, a 1 está incorreta, porque ela é mais comum em homens, ali por volta dos 20 a 30 anos, então nosso paciente está dentro do perfil epidemiológico. A 2 está correta e é conceitual. A 3 está correta, né? Porque ela fala que pode ter manifestação extra-articular e a mais comum é a uveíte anterior. Então, é a uveíte anterior em episódios agudos e recorrentes. E a 4, gente, hoje tá uma coisa com esse 4 e D, né? O tratamento de primeira escolha é feito com corticoide. E não, falei para vocês que é uma doença inflamatória. Aqui, a primeira linha de tratamento vão ser os AINES. E se a gente tiver refratariedade aos AINES, a gente vai usar imunobiológicos como o infliximab. Os corticoides não são usados aqui na espondilite anquilosante. Além do tratamento farmacológico, a gente tem também o tratamento não farmacológico com fisioterapia e cessação do tabagismo caso o paciente seja tabagista. Bom, dito isso, apenas as afirmações 2 e 3 eram corretas, a 1 e a 4 incorretas. E aí, a nossa resposta era a C, somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Bom, essa foi a correção da prova de clínica médica, eu espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida, manda aí pra gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê em breve.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à melhor especialidade, ginecologia e obstetrícia. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Amanda Lino, eu sou professora do time de ginecologia e vou apresentar minha formação bem rapidinho para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Eu fiz toda a minha graduação e também GO na Universidade Federal de São Paulo e atualmente eu curso subespecialização em reprodução assistida, também na minha casa Escola Paulista de Medicina. E hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre esse simulado. Foi legal? Não fiquem bravos comigo. Então simbora a gente discutir um pouquinho dessas questões, podem ir mandando as dúvidas no chat. Simbora! O câncer de colo é uma questão de saúde pública. E aí ele conta pra gente, né, que são métodos de prevenção primária, secundária, blá, blá, blá. E basicamente ele quer saber quais alternativas estão corretas. Vamos ver? Na alternativa número 1, ele fala que uma paciente de 26 anos, sem comorbidades, realizou uma colpocitologia oncótica com um resultado de ASCII-US. Galera, o que é ASCII-US? ASCII-US é quando o patologista olha aquela célula, ele sabe que ela é escamosa, mas ela é atípica, de significado indeterminado. Ele não sabe muito bem o que isso quer dizer. E aqui o examinador fala pra gente que a gente tem que repetir em 6 meses. Galera, a gente repete ASCII-US em 6 meses quando a paciente tem mais de 30 anos. Aqui, nesse caso, a conduta é a gente repetir em 1 ano, tudo bem? Então, tomem cuidado. Abaixo de 25 a gente repete em 3 anos, entre 25 e 30 a gente repete em 1 ano e acima de 30 anos que a gente repete em 6 meses. Então, essa daqui tá errada. Bora dar uma olhadinha na 2. A vacinação é uma ótima forma de prevenção primária da doença. Ela é oferecida pelo SUS, na forma quadrivalente, é isso mesmo, para meninos entre 11 e 14 e meninas entre 9 e 14 anos. É exatamente a recomendação do SUS, tudo bem, pessoal? Na 3, mulheres devem realizar o rastreamento através do exame do Papa Nicolau, entre 25 e 69 anos. O exame é suspenso depois de 2 exames normais nos últimos 5 anos. Cuidado, galerinha, não é 69, é 64 anos pelo Ministério. Chata essa, né? E a 4, pacientes pós-esterectomia total por doença benigna, com o resultado de exame preventivo normal antes da cirurgia, não precisa mais coletar o exame, independente da idade. Será que isso é verdade? E a resposta é sim, pessoal. Pacientes que retiraram o útero de forma completa, não tem mais colo, se foi por doença benigna e antes de um exame negativo, podem sair do rastreamento. Certo? Combinado? Então, correta a 2 e a 4. Simbora para a nossa segunda questão. Mulher de 44 anos comparece no consultório com uma queixa de palpação de um nódulo na mama. E ela fez uma mamografia e um ultrassom de rotina que mostraram um nódulo sólido de 10 milímetros, orientação não paralela à pele, ou seja, ele é assim, ó, compridinho, ao invés de deitadinho, tudo bem? Margens anguladas e sombra posterior. E tem história familiar de uma irmã com câncer de mama aos 55 anos. Qual é a conduta para essa paciente? Galerinha, a primeira coisa que vocês têm que tentar tirar dessa história, né? Será que essas características que ele apresenta do nódulo são características benignas ou malignas? Eu vou dar uma resumida para vocês. Nódulo bonzinho, o parâmetro que tem um valor preditivo mais importante, né, um valor preditivo positivo, são aqueles nódulos deitadinhos, achatados. A gente adora nódulo paralelo à pele. Quando ele me fala que eu tenho um nódulo de orientação não paralela, já me chama a atenção. Não é mais um BIRADS 3. Todo nódulo novo encontrou um nódulo, ele nasce 3. Se ele tiver todas as características do bem, ele continua 3. Se ele tiver qualquer característica do mal, ele já é 4. E se ele tiver todas as características do mal, ele é 5. Tudo bem? Então, esse nódulo aqui, ele tem margens não paralelas à pele, né? Então, a orientação dele é compridinho, então já não é mais 3. Margens anguladas e uma sombra. E eu costumo falar que sombra é de sombrio. Então, sem dúvida nenhuma, ele não é mais um BIRADS 3. A gente já pode dar aqui um BIRADS 4. E aí, o que a gente faz com o nódulo do BIRADS 4? A gente vai para a cirurgia, quadrantectomia? Não, galera, a gente não tem nem anátomo patológico, tudo bem? Será que a gente vai indicar uma biópsia porque se trata de um nódulo BIRADS 4? Gostei dessa alternativa. A gente vai pedir ressonância como parte do rastreamento? Será que essa paciente tem indicação? Ela tem um parente menor que 50 anos com câncer de mama? Letra D, a gente vai fazer o segmento desse BIRADS 4 ou a gente vai pedir uma PAF? A Amandinha achei super bacana pedir a PAF, né? Bora fazer biópsia. Cuidado, pessoal. A PAF é uma punção por agulha fina.
ela faz análise de célula e não de tecido. Eu costumo brincar com vocês que a PAF é o Papa Nicolau da mama e a core biopsy, ou biópsia por agulha grossa, é a colposcopia. Quando a gente está diante de um nódulo, a gente precisa tirar tecido, porque esse nódulo precisa de nome e sobrenome. Não adianta só dizer maligno, benigno. Eu preciso saber, caso seja câncer, que tipo de câncer que é, se tem receptor hormonal, para programar o meu tratamento de forma adequada. Então aqui a recomendação é uma biópsia de fragmento, de agulha grossa. Eu preciso fazer uma core. Não cabe a realização de uma PAF. Tudo bem? Pegou essa dica do nódulo, isso vai te ajudar muito na prova, tá? Simbora para a nossa questão número 3. Leiomioma uterino são tumores benignos, originados de células musculares. Sobre os miomas, verdadeiro ou falso? Vamos lá. O mioma submucoso, ele cresce para a cavidade uterina e frequentemente está associado a sangramento vaginal aumentado. É uma grande verdade, pessoal. Se tem alguém que causa sangramento uterino anormal, é o mioma submucoso. O uso de anticoncepcionais orais mostrou-se promotor do desenvolvimento de mioma na faixa etária reprodutiva. Nada disso, pessoal. Na realidade, o anticoncepcional oral pode ser utilizado como método de tratamento na tentativa de controle do sangramento, tá? Então não aumenta o desenvolvimento do mioma o fato de usar anticoncepcional oral. A maioria dos miomas são assintomáticos, porém, a depender da sua localização, ele pode cursar com aumento do sangramento, da dor pélvica e, inclusive, causar disfunção reprodutiva. Isso é uma grandíssima verdade, pessoal. A gente pode ter mioma do lado de fora, no meio ou na parte de dentro do útero, e a depender da localização, os sintomas vão mudando. Próxima. A ultrassonografia endovaginal supera a tomografia computadorizada na avaliação da arquitetura interna dos órgãos pélvicos. Ai, ai, ai. Essa daqui, galera, é clássica. Gineco odeia tomografia. Guardem isso. Praticamente não tem nenhuma indicação na nossa vida, a gente não gosta. Lourenço, desculpa. Lourenço é o nosso radiologista maravilhoso aqui da Medway. A gente não gosta de ver tomografia, a gente gosta de ultrassom e de ressonância. Então, sem dúvida, o ultrassom é um exame muito melhor para avaliar os órgãos pélvicos, tá? E, para finalizar, o tratamento de eleição para os leiomiomas é um medicamento com análogo de GnRH. Galera, o que é o análogo de GnRH? Ele faz uma menopausa medicamentosa. Ele é um medicamento que vai suprimir a sua função ovariana. Então a gente não usa para todo mundo, tem uma série de efeitos colaterais, efeitos vasomotores, atrofia urogenital, ressecamento vaginal, mudança de humor, perda de massa óssea. Então a gente usa em situações super específicas, como por exemplo na diminuição do volume uterino, ou por exemplo quando uma paciente está sangrando e a gente quer estabilizar hemodinamicamente antes de operar. Essas são algumas das indicações do GnRH, mas está longe de ser para todo mundo. Então vamos avaliar as nossas alternativas corretas. A primeira verdadeira, depois falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Arrasou! Simbora para número 4. Adolescente de 17 anos vem à consulta ginecológica trazida pela sua mãe. Ela refere nunca ter menstruado e não consegue ter relações sexuais porque ela tem muita dor na penetração. No exame físico, a gente identifica mamas com desenvolvimento normal, pelos pubianos e axilares escassos, olha a dica, e uma genitália externa normal, com a vagina curta e em fundo cego. Na ultrassonografia, a gente percebe a ausência de útero. E foi realizado um cariótipo, agora ele deu a questão, né? Cujo par de cromossomos sexuais revelou ser XY. Considerando esses dados, qual a nossa principal hipótese? Galera, esse aqui é um quadro muito, muito, muito típico. De quem? De síndrome de Morris, pessoal. Por que não pode ser Rokitansky? Porque Rokitansky, a paciente é 46XX, é uma genesia mülleriana. Já na síndrome de Savage, não sei falar esse nome direito, vai. A gente tem aqui uma resistência do ovário às gonadotrofinas, mas também é uma paciente 46XX. A síndrome de Stein-Lavington, vocês vão ver que esses nomes sempre me colocam para falar esses nomes difíceis, né? Eu acho que é de propósito. Mas essa síndrome, ela se caracteriza por uma disovulia. E eu também estou diante de uma paciente de cariótipo 46XX. E por fim, a digenesia gonadal pura. Essa podia ficar um pouquinho na dúvida, porque a gente pode ter uma paciente com digenesia, com cariótipo XY, é bem específico, a gente vai entrar a falar sobre isso na nossa aula, mas tem uma diferença muito importante. A nossa paciente não tem pelos, pessoal. Sempre que vocês virem isso, isso é uma dica. O examinador está te dando a questão. Por quê? A síndrome de Morris é um paciente 46XY
com insensibilidade dos androgênios, tudo bem? Então é por isso, embora ele seja 46XY, ele não consegue formar a genitália masculina externa por conta da insensibilidade aos androgênios. E é por isso que ele não tem pelo. Um paciente com digenesia gonadal pura XY, ele vai ter pelos normalmente, tudo bem? Porque os androgênios vão atuar. Certo? Porque a gente tem que lembrar que os androgênios são produzidos também na suprarrenal. Aqui nenhum androgênio vai funcionar. Então, síndrome de Morris, o clássico 46XY, não tem pelo, ausência de útero. Certo? Vai guardar para o dia da prova, hein? Última questão. Paciente do sexo feminino de 32 anos vem no pronto-socorro com uma queixa de dor abdominal e hipogástrio e um sangramento há 2 dias, que piorou hoje. Ela é primigesta e conta que fez um teste de farmácia positivo para gravidez. Não se recorda da data da última menstruação, porque ela tinha ciclos bem bagunçados. No exame físico, ela está em bom estado geral, está corada, está hidratada, a pressão está boa, está tudo certo, a frequência cardíaca também está tranquila. Ela tem até um abdômen mais doloroso, a palpação, mas não tem sinais de irritação peritoneal. E no exame especular tem um sangramento pequenininho, mas sem sangramento ativo. No toque, a gente tem um útero intrapélvico com um relato de dor à palpação da região anexial direita. E aí a gente pediu alguns exames e vimos um HB de 11,7, então ela está tranquila, um HT de 29,2 e um beta-HCG de 12.000, pessoal. Gestante ela tá, né? Na ultrassonografia, a gente vê um útero de dimensões aumentadas, uma ecotextura miometrial homogênea e um eco de 8 milímetros. E então a gente encontra ela, a massa anexial tubária, pessoal, é uma gestação ectópica. É uma massa de 3 centímetros, compatível com saco gestacional, mas a gente não vê embrião, tá? E tem uma pequena quantidade de líquido livre na cavidade pélvica. Qual é a nossa conduta em questão? Pode fazer conduta expectante? Não pode, o beta inicial é muito alto, pessoal. Posso fazer MTX? Não pode com esse beta. Preciso partir para laparoscopia? Vamos deixar essa em stand-by e a gente já volta? MTX mais uma vez? Pode? Não pode. Amandinha, então eu vou para laparotomia exploradora, vamos fazer uma mediana e vamos tirar logo essa tuba. Calma, pessoal. A gente vai para uma laparotomia exploradora, uma cirurgia com incisão mediana, essa paciente estiver instável. Essa paciente está bem, ela não tem critério para um tratamento conservador, tudo bem? Mas a gente pode partir para laparoscopia para salpingectomia direita. Certo? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de GO e eu vou ver vocês muito em breve em todas as nossas aulas, tá? Um beijo e até breve. Tchau, tchau! Vamos para ela? Vamos para a última e melhor especialidade do seu simuladinho da AMP. Simuladinho esse que eu não vi as outras áreas, mas na pediatria a gente judiou um cadinho de vocês. Vamos dar um bizu então, vamos começar sem mais delongas, eu sei que vocês já estão cansados. Vamos começar com pneumonia, naquele padrãozinho que a AMP adora. Aquele padrãozinho ali de verdadeiro, falso, no fim você tem que juntar tudo numa alternativa e várias vezes você acaba ficando na dúvida entre uma ou outra. Vamos pegar aqui pneumonia, assunto muito badalado. Não é, se eu não me engano, não é a única questão que a gente pegou dentro da AMP. Vamos assinalar verdadeiro ou falso, eu vou bater cada uma com vocês e a gente já vai falando se é verdadeiro ou falso, tá? Se você não fez o simulado, dá uma pausa no início do slide, faz sozinho e aí você volta comigo. Então, na nossa alternativa primeira, a gente tem aqui que nas pneumonias virais ou nas infecções por Chlamydia pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae, frequentemente a gente encontra, em vez de crepitação, sibilância difusa. Show de bola! Tá certíssima essa alternativa. Tanto na pneumonia viral quanto nas infecções por alguns germes atípicos, é comum em que a gente encontre, às vezes, crepitação, mas junto com sibilância. A sibilância é um marco aqui bastante importante, e aí você vai até lembrar daquela criança muito pequenininha. Você vai lembrar da bronquiolite viral aguda, da bronquiolite que geralmente é causada pelo vírus sincicial respiratório. E o vírus sincicial pode causar também um acometimento parenquimatoso, um acometimento alveolar, gerando também, associado a ele, um quadro de sibilância difusa. Então essa alternativa está verdadeiríssima. É um dos achados que a gente tem que tomar cuidado e que vai me falar a favor de um quadro atípico e direcionar um pouco mais o meu tratamento. Então, só para dar um plus, quando a gente fala de Chlamydia pneumoniae, que agora até está mudando de nome, né? Tá virando Chlamydófila pneumoniae, e quando a gente fala de Mycoplasma pneumoniae, eu estou te falando principalmente dos pacientes acima de 5 anos de idade.
O micoplasma vira o principal agente bacteriano em pacientes maiores de 5 anos, segundo aí a SBP e o Nelson dentro da pediatria. Maravilha, primeira alternativa verdadeiríssima. Na nossa segunda alternativa, a gente tem que entre os principais agentes etiológicos, entre os 2 meses de vida e os 5 anos de idade, são os vírus, em especial o vírus sincicial respiratório, vírus VSR, né? Aqui. Seguido dos vírus influenza, parainfluenza, adenovírus e rinovírus. Vamos aos pouquinhos? A gente tem uma classificação etiológica clássica dentro da pneumonia na pediatria, que é aquela classificação de agente etiológico por idade. Então, a gente tem até os 2 meses de idade, tradicionalmente, agentes bacterianos que colonizam o trato geniturinário, o trato gastrointestinal da mãe dessa criança. E dentre eles eu estou te falando principalmente do Strepto agalactiae. Isso no paciente menor que 2 meses de vida. Entre os 2 meses e os 5 anos de idade, principalmente entre os 7 meses e os 5 anos de idade, os principais agentes etiológicos se tornam os vírus, exatamente como descrito nessa questão. Vírus sincicial respiratório é sim o principal agente viral, se a gente pega aí a faixa etária pediátrica, principalmente nos mais novinhos, de pneumonia nessa galera. Depois vem influenza, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, vários aqui que causam síndrome gripal ou síndrome aí de um resfriado comum, também podendo causar DC aí, fazendo, além de uma infecção de vias aéreas superiores, fazendo uma infecção de vias aéreas inferiores também. Alternativa correta. Então, a gente tem V e V até agora. Na outra alternativa aqui, na terceira, a gente tem que a presença de taquipneia é um dos principais dados para a realização do diagnóstico da pneumonia, bem como para a classificação da gravidade e para a definição do cenário de tratamento. Olha só coisa interessante. De fato, a presença de taquipneia é um dos principais dados para a realização do diagnóstico de pneumonia. É um dos sinais cardinais, junto com a febre, junto com a tosse produtiva, geralmente. Então, esses 3, tosse, febre e taquipneia, vão me favorecer o diagnóstico de pneumonia na minha questão de prova. Agora, dizer que ele é um dos critérios para a classificação de gravidade e para a definição do cenário de tratamento, não necessariamente. A taquipneia por si só não vai indicar se eu vou mandar esse paciente para casa ou para o hospital. Não vai me indicar se é um quadro mais ou menos grave. O que pode indicar uma tiragem, um desconforto respiratório, vão me apontar para uma gravidade maior. Tudo isso aí pode, além da criança já ter comorbidade, da criança ter feito um tratamento ambulatorial e não ter resolvido, tudo isso vai me ajudar a definir o cenário de tratamento. A taquipneia por si só, não. Então, a nossa alternativa está falsa, a nossa primeira falsa até agora. A última, que talvez seja a mais complicada aí. Mesmo no paciente internado, a amoxicilina continua sendo a primeira opção terapêutica por via oral. Porém, na incapacidade de aceitar líquidos ou antibióticos orais e ou apresentar sinais de sepse ou pneumonia complicada, recomendam-se os antibióticos intravenosos. Essa segunda parte está perfeita. Isso aqui eu sei que você já domina. Se eu tenho um paciente com sepse, com pneumonia complicada, eu vou fazer um antibiótico intravenoso. Tranquilo até aí. Agora, será que a amoxicilina ainda é a nossa primeira opção para o paciente que interna? O paciente que está bem, o paciente que tem uma pneumonia, sem muita necessidade aí de eu me preocupar com antibiótico intravenoso. O paciente que aceita líquido, um paciente que tem uma pneumonia não complicada. Ele internou? Beleza, ele internou, talvez seja um paciente aí que precisasse por uma questão social de internação, talvez seja um paciente aí que tem uma comorbidade. A gente, segundo algumas referências, ainda pode fazer a terapêutica via oral. E esse é o pulo do gato. Essa aqui talvez você tivesse marcado F, porque a gente tem, tradicionalmente, e a SBP, o Nelson, o Up to Date, falam pra gente de já começar um antibiótico intravenoso. Pô, já vai internar? Eu vou fazer penicilina cristalina, eu vou fazer ampicilina. Nesses pacientes mais graves, eu vou fazer ceftriaxona, eu vou fazer aí um antibiótico realmente mais cuidadoso, talvez até associando uma oxacilina junto. Mas existem referências, principalmente referências mais pneumo-raiz, principalmente o Kligman, o Burns, algumas referências mais obscuras da pediatria, da pneumopediatria, que falam sim que a amoxicilina pode ficar como a primeira opção terapêutica por via oral. Questão difícil, questão que te matava aqui. Por quê? A gente ficou com VVFV. Opa, Joana, não tem VVFF. Então você conseguia matar a questão por malícia. Porque se você achasse que a última alternativa era F, ainda assim você tinha, uma das duas estava errada. Ou você ia marcar essa aqui, que estava com a segunda F. Quando a gente olha a segunda,
ela é muito mais característica, eu sei que você domina muito mais do que esta nota de rodapé daqui. Então, essa questão foi feita também pensando nessa malícia de abrir mão de alguma coisa para marcar que você tem mais certeza. A gente ficava com a nossa alternativa C dentre as questões. Combinado? Vamos para a nossa segunda. Essa primeira era mais longa mesmo, vamos bater mais rápido agora. Temos um paciente com 4 anos de idade, do sexo feminino, que veio ao pronto-socorro acompanhada da mãe, referindo queixa de dificuldade de ambular há 2 dias, pernas fracas e dor importante em membros inferiores. No exame físico tem uma força motora grau 3 em todo o segmento corporal inferior com arreflexia patelar. Não tem nenhuma comorbidade prévia de relevância, a não ser um quadro diarreico apresentado há mais ou menos 7 dias. Sobre a provável etiológica do quadro apresentado, julgue os itens em verdadeiros ou falsos. O que a gente está diante daqui? A gente está diante de uma paciente jovem, sexo feminino, não me importa muito a epidemiologia aqui, a demografia do meu paciente, que veio com dor nos membros inferiores, então tem um acometimento sensitivo e tem um acometimento motor. De segmento inferior, pode ser que ele suba, pode ser que ele tenha um padrão ascendente, e bilateral simétrico. Não fala nada aqui, né, que um membro inferior tem uma força grau 4, o outro tem uma força grau 2, ambos estão com grau 3. O que isso quer me dizer? Ele não pergunta o diagnóstico, a gente já tem que saber que se trata de um provável diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. E aí, diante disso, o que aqui é verdadeiro ou falso? É a primeira causa de paralisia flácida aguda na infância, na atualidade. Questão verdadeira. Olha só que coisa maravilhosa, por conta da vacinação contra pólio, a pólio deixou de ser a principal causa de paralisia flácida aguda na infância, graças ao advento das vacinas. Então, atualmente, Guillain-Barré é sim a principal causa de PFA na infância. Verdadeira, beleza. Alternativa 2. O mecanismo pelo qual ocorre o dano aos nervos periféricos não é completamente elucidado. Acredita-se que alguns gatilhos causem lesões imunomediadas por mimetismo molecular com os componentes neurais. Quando a gente fala de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré inclui uma série de doenças, é um espectro, pode ter algumas que têm um acometimento mais motor, outras que têm um acometimento mais de alguns nervos cranianos. Então, tudo isso pode acontecer, mas via de regra, toda a síndrome de Guillain-Barré é causada por um acometimento à bainha de mielina. É uma doença desmielinizante de sistema nervoso periférico. Pode ter também um padrão de lesão axonal, em alguns casos. Pode aí misturar tanto o desmielinizante quanto a lesão axonal. Estou dando um plus aqui para vocês. Não precisava saber disso para acertar a questão. O que precisava saber? Realmente, a gente ainda não tem clareza sobre por que a síndrome de Guillain-Barré acontece. O que a gente imagina é que ela seja uma síndrome imunomediada, pós-infecciosa, causada aí com um gatilho infeccioso que o nosso paciente apresenta, da diarreia, por exemplo, infecção de vias aéreas superiores também pode acontecer, e por conta disso existe um mimetismo molecular que faz com que o sistema imune da minha paciente acometa a bainha de mielina, os componentes neurais orgânicos dela. Então, realmente, questão autoexplicativa, é isso mesmo que acontece. Verdadeira também. Na 3, para o diagnóstico dessa condição, observar-se-ia, já neste momento, dissociação proteíno-citológica, aumento de proteínas com celularidade normal na rotina de líquor. A definição da dissociação proteíno-citológica ou da dissociação albumino-citológica, da dissociação albumino-licórica, tudo isso aí pode aparecer como alguns outros critérios, alguns outros nomenclaturas, realmente está de acordo. É o aumento de proteínas com uma celularidade normal. Isso pode acontecer, sim, no Guillain-Barré. Agora, o que pode estar errado aqui? Às vezes, num primeiro momento, uma paciente que começou um quadro há 2 dias, ela provavelmente não vai apresentar ainda essa dissociação proteíno-citológica. Então, pode ser que essa dissociação aconteça só depois da primeira semana de acometimento aí da síndrome. Então, eu posso não ter nesse primeiro momento essa dissociação. Alternativa falsa. A gente fica com a nossa alternativa C, verdadeiro, verdadeiro, falso para a nossa questão. Fechou? Vão aprender um pouquinho mais sobre síndromes neurológicas, que é um assunto que cai pra caramba dentro do Paraná. Principalmente Guillain-Barré, dentro da MP, né, especificamente. Principalmente Guillain-Barré e depois ADEM. Encefalomielite aguda disseminada também cai bastante quando o assunto é AMP. Combinado? Terceira questão aqui do nosso simulado da AMP, a gente tem um recém-nascido de parto cesáreo
por hiperatividade. Acabou sendo levado à mesa de reanimação neonatal por conta de uma hipotonia. Depois dos passos iniciais, depois de eu aquecer, posicionar, tudo mais da minha criança, lembra que teve mudança aqui nesse ponto? A gente agora faz aspa, a gente aquece, seca, posiciona e aspira se necessário. Só um plus aqui. Houve uma recuperação da frequência cardíaca para valores maiores que 100 batimentos por minuto e ele assumiu um bom padrão respiratório, sem necessidade de eu fazer uma VPP. Ao final do primeiro minuto de vida, esse meu paciente apresenta corpo cianótico, só que chora de forma vigorosa quando estimulado e tem uma hipotonia discreta. E com base nessas informações, a questão quer saber para você qual é o Apgar do primeiro minuto desse meu paciente. Eu não vou botar a próxima alternativa porque isso aqui é o tipo de questão que antes de olhar a A, a B, a C e a D, você vai calcular o Apgar desse meu paciente. Lembra comigo que são 5 critérios para a gente avaliar o Apgar do paciente. E eu gosto muito de usar um mnemônico que a gente usa aqui, que é o fricote. O que é o fricote do Apgar desse meu paciente? Cada uma das letras quer dizer um dos critérios. Quando a gente começa com o F, a gente começa com a frequência cardíaca desse meu paciente. A frequência cardíaca pode estar maior que 100, entre 0 e 100, e uma frequência que você não consegue identificar. Se não consegue, 0 ponto. Se você consegue identificar alguma coisa intermediária, menor do que 100, né? A gente consegue botar aí um pontinho na nossa criança, maior que 100, 2 pontos da minha criança. Então, na frequência cardíaca, ela não perde nenhum ponto. Vamos pensar assim, porque no fim das contas você vai só somar o que ela perdeu. Frequência cardíaca ela não perde. No R, a gente vai avaliar a respiração. Então, presta atenção aqui, às vezes a gente confunde isso aqui, porque o F é da frequência cardíaca, o R é do padrão respiratório do meu paciente. Eu não vou estar olhando a frequência respiratória. E ele te fala na questão que a criança tem um bom padrão respiratório. Então, ela também não perde ponto aqui nesse ponto. O padrão respiratório excelente da minha criança. 2 pontinhos aí também. E fricote. No I, a gente vai avaliar a irritabilidade reflexa. Antigamente, a gente tinha a obrigação ali de aspirar a criança, ver se ela fazia uma careta, se ela chorava. E atualmente, já com a estimulação tátil, como a gente agora só aspira quando necessário, na estimulação tátil a gente vai observar se essa criança tem careta, se essa criança faz um choro vigoroso. E sim, ela chora de forma vigorosa quando estimulada de maneira tátil. Também não perdendo nenhum ponto aqui. Então, até agora, a minha criança está com 6 no Apgar dela. Maravilha! Fizemos o FRI, vamos para o CO. O CO do fricote é a cor da minha criança. E aqui eu vou observar se ela tem uma coloração cianótica de corpo inteiro, se ela tem uma coloração cianótica apenas de extremidades, ou se ela está toda rosinha. Aqui é geralmente onde a nossa criança vai perder algum ponto. E essa nossa criança não perde apenas um, ela perde 2 pontos, porque ela tem o corpo inteiro cianótico. Ela não está apenas com as extremidades cianóticas. Então aqui ela não ganha ponto. Vamos pensar nisso aqui quando a gente for somar. Então ganhou 0 aqui nesse ponto. Para terminar, o T do fricote é o tônus da minha criança. Ela pode estar com um tônus em flexão, excelente. Ela pode ter uma discreta hipotonia, ela pode ter um tônus horroroso. Ela apresenta uma discreta hipotonia, ela perde um pontinho só aqui. Se a gente for fazer a conta, te estimulo a sempre contar o que sai da minha criança, o que ela perdeu. Ela perdeu 2 pontos aqui no corpo cianótico, na coloração. Ela perdeu 1 ponto na hipotonia discreta, no tônus. Então, ela perde 3 pontos no total. A gente pega 10, que é o somatório total do Apgar, tira 3 pontos. Temos a nossa alternativa correta como alternativa C, contando aí 7 pontos na pontuação do Apgar de primeiro minuto. Combinado? Vamos para a nossa 4ª questãozinha aqui. Ó, questãozinha de sala de parto. Questãozinha que está levando em referência as novas diretrizes da SBP que foram disponibilizadas esse ano. Então, em 2022, a gente teve algumas atualizações nesse ponto importante e que a gente vai abordar ao longo das nossas assertivas. Vamos lá, analise as afirmações abaixo sobre o atendimento prestado ao recém-nascido na sala de parto. Na nossa assertiva primeira, a gente tem aqui que um recém-nascido abaixo de 34 semanas deverá ser levado de forma imediata à mesa de reanimação neonatal. Eu já vou batendo aqui com você, tá? O que a gente tem aqui nessa alternativa? Presta atenção comigo que o principal determinante que vai fazer com que eu leve a criança imediatamente para a mesa de reanimação neonatal, ou seja, que eu clampeie imediatamente esse cordão, na realidade é a vitalidade da minha criança.
muito mais do que a idade gestacional dela. Então eu vou observar a vitalidade e quando eu estou olhando vitalidade eu estou olhando dois aspectos. Eu estou olhando o tônus da minha criança, eu estou olhando a respiração ou o choro da minha criança. Se eu falo que algum desses dois critérios não está legal, eu sou obrigada a um clampeamento imediato do cordão e levar essa criança correndo para a mesa de reanimação. Combinado? A idade gestacional não vai me obrigar a um clampeamento imediato. Ela vai me obrigar, ela vai determinar qual é o tempo que eu posso esperar até clampear esse cordão. Então, se é uma criança menor de 34 semanas, mas que nasceu com boa vitalidade, ou seja, um tônus bom e uma respiração adequada, abaixo de 34 semanas, eu posso esperar de 30 a 60 segundos no clampeamento desse cordão. Acima de 34 semanas, eu posso esperar até um pouquinho mais. Eu posso, se a criança nasce com uma boa vitalidade, esperar de 1 a 3 minutos. Combinado? Então, essa alternativa aqui não está correta. Não é só porque ele é recém-nascido que eu vou clampear o cordão imediatamente. Vamos para a nossa segunda. Um recém-nascido hipotônico deverá ser levado de forma imediata à mesa de reanimação neonatal. Acabei por tabela já explicando isso na nossa primeira assertiva. Se ele está hipotônico, quer dizer que o tônus não está legal, quer dizer que a vitalidade da minha criança não está adequada. Eu não preciso que o choro também esteja ruim para ele ser levado imediatamente. Basta um dos dois critérios, clampeio imediato, grito com o meu gineco, grito com o meu obstetra e levo essa criança correndo para a mesa de reanimação neonatal. Combinado? A alternativa correta. Temos um V aqui. Vamos para a nossa terceira. Na terceira, eu estou te dando um recém-nascido filho de mãe portadora de infecção pelo HIV. Essa criança deverá ser relevada de forma imediata à mesa de reanimação neonatal. Aqui tem algumas diferenças aí que a gente agora está levando em consideração a partir desse ano. Deixa eu te levantar uma pulguinha atrás da orelha. Deixa eu te falar que o PCDT de 2022, o protocolo de diretrizes clínicas lançado aí anualmente aí, de infecções sexualmente transmissíveis, fala uma coisa e o protocolo da SBP fala outra. O protocolo da SBP é a fonte que a gente utilizou aqui. E deixa eu te passar, o que a gente está querendo abordar aqui? Eu preciso de um clampeamento imediato do cordão numa criança filho de uma mãe HIV? Isso mudou no último ano. Antigamente, sim, era um motivo claro da gente clampear imediatamente e levar essa criança para a mesa de reanimação para fazer um banho precoce, para fazer os cuidados iniciais. Tudo isso entrava aí como um cuidado extra que a gente fazia para o nosso paciente com HIV, obrigatório. O que mudou agora, segundo a SBP? O paciente filho de uma mãe HIV, seja ele para baixo risco ou para alto risco de infecção congênita, não tem mais a necessidade do clampeamento imediato do cordão. Então, na realidade, o que vai determinar aqui se o paciente HIV vai ser clampeado imediatamente e vai para a mesa de reanimação é a vitalidade desse meu paciente. É o tônus, é a respiração. Alternativa falsa. Então, a gente fica aqui com a nossa letra C. Olha só, muda aqui um pouquinho de figura. Essa questão é difícil porque ela, na realidade, traz um pouco de interpretação de texto junto. Na realidade, os itens 1 e 3 se tornariam verdadeiros se o meu recém-nascido fosse hipotônico. O que eu quero dizer com isso? Que eles, por si só essas indicações, não me fazem levar essa criança imediatamente para a mesa de reanimação neonatal. Mas se ela tem uma má vitalidade, aí sim, perfeitamente, podia ser choro meio débil, podia ser uma criança que não respira, eu ia levá-las imediatamente para a mesa de reanimação. Então, a A não está correta, não são as 3 verdadeiras. A letra B já é verdadeira por si só, o item 2 já está verdadeiro, não é obrigatório que eu tenha também alteração da respiração. O item 2 é verdadeiro, então a gente não tem aí a nossa alternativa D correta. E a letra E, o item 3 se torna verdadeiro se recém-nascido com idade gestacional de menor de 34 semanas. Já falamos que só a idade gestacional não vai me obrigar a nada quanto a clampeamento, quanto a ir imediatamente para a mesa de reanimação. Fechadíssimo? Para a gente encerrar, vamos para a nossa questão 5. Na questão 5, a gente tem um paciente de 3 anos de idade com história de tosse, coriza e obstrução nasal há 8 dias. Na verdade, os sintomas começaram a melhorar quando, há 2 dias, houve uma nova piora, houve um surgimento de febre de 39,2, uma febre alta, de 6 em 6 horas, associada ao quadro. Quadro característico de pronto-socorro pediátrico, quadro que pode cair na sua prova. Um quadro de dupla piora. Um quadro de uma criança que teve um quadro inicial, começou a melhorar e lá pelas tantas piorou novamente. Eu consigo identificar, uma criança que estava melhorando,
tinha nem febre. E daqui a pouco começou a apresentar um febrão de 6 em 6 horas. E a questão fala para você que houve uma nova piora. Isso tem que acender o seu alerta para algumas coisas. Então, na realidade, a gente tinha uma criança com IVAS, um resfriado comum, que piorou depois ali de uns 6 dias de evolução. Na letra A, e a gente quer a alternativa correta, na letra A possibilidade de complicação de um resfriado comum deve ser aventada. E considerando a faixa etária do paciente, rinocinusite bacteriana é a hipótese diagnóstica mais provável. Rinocinusite bacteriana num paciente de 3 anos, um paciente que mal tem os seus seios da face formados completamente, tem vários seios que ainda estão se desenvolvendo, mal tem frontal. Filhão, calma lá, rinocinusite bacteriana vai ser uma coisa que a gente vai pensar para um paciente um pouco mais velho. Não é que não possa, até pode ser. Tem alguns seios aí que já vão estar mais ou menos formados, tipo os seios etimoidais. Ok, pode ser, mas não é a nossa principal hipótese diagnóstica. Vamos ver se tem alguma mais adequada? Vamos olhar para a nossa alternativa B. O achado de uma membrana timpânica hiperemiada e abaulada bilateralmente justificaria iniciar o tratamento para otite média aguda. Otite média aguda é uma das principais complicações de resfriado comum. Leva isso para a sua prova, leva isso para a sua vida. Então, se a gente está falando de complicação de resfriado comum, a otite é de fato uma muito promissora aqui nas nossas alternativas. E quando a gente fala de tratamento de otite, talvez você se lembre que o tratamento de otite, em algumas situações, pode ser conservador, principalmente na criança um pouco mais velha. Então, nesse tipo de caso, eu posso tratar, e quando tem essa possibilidade de tratar conservadoramente, né, tratar ele com AINE, com analgésico, ou tratar com antibiótico, eu posso fazer qualquer um dos dois. Quando que a gente é obrigado a tratar com antibiótico o nosso paciente? A gente é obrigado a tratar o paciente com antibiótico se ele tem algum sinal de gravidade. O que é um sinal de gravidade? Febrão, otalgia que não melhora em 48 horas, paciente portador de prótese auditiva, paciente menor que 6 meses de idade, paciente com otorreia. Qualquer um desses sinais me obriga a tratar esse paciente com antibiótico terapia. Beleza. O que esse nosso paciente tem? Ó, o febrão aqui, febre maior que 39 graus. Então, se eu estou diante de um quadro de membrana timpânica hiperemiada e abaulada, sendo esse abaulamento bilateral o achado de maior especificidade, depois ali de uma imobilidade da membrana timpânica, que eu só vou avaliar com um aparelho adequado, então o abaulamento entra aqui como o segundo achado mais específico para otite média aguda. Nesse caso, por conta da febre, eu sou obrigada a fazer o meu tratamento para otite média aguda, com antibiótico terapia. Beleza? Letra C, a gente já tem uma alternativa muito correta. Na letra C, a presença de taquipneia no exame físico pode estar relacionada a quadro de pneumonia adquirida na comunidade. Sim, mas o paciente tem que ser prontamente hospitalizado? A gente sabe que a pneumonia, a gente sabe que a taquipneia é um dos sinais cardinais para a gente pensar em pneumonia. E nem sempre a gente interna a pneumonia. A gente vai internar se tiver critérios de internação. Um paciente muito novo, um paciente imunodeprimido, um paciente que já fez a terapêutica ambulatorial e não resolveu, um paciente com complicação, só a taquipneia por si só não indica hospitalização. Esquece a letra C. Na letra D, a partir dessa história, não se justificaria pensar em complicações de um resfriado comum, e o quadro clínico pode ser interpretado apenas como uma nova infecção viral. Cuidado! Normalmente, essa criança que já teve um quadro viral, ela pode até ter uma nova infecção viral de vias aéreas superiores, mais ali para frente, mas não com intervalo tão próximo. É muito improvável, a gente tem que pensar num quadro bacteriano fazendo uma complicação aí do meu quadro de IVAS. Então, essa aqui não parece a mais certa. Letra E, uma pesquisa negativa para estreptococo beta-hemolítico do grupo A partir da realização do teste rápido, afastaria completamente a possibilidade de uma faringite estreptocócica. Cuidado com essas questões que são muito categóricas. Afastaria completamente. Quando a gente pensa ali na investigação da faringite por Streptopiógenes, né, o estrepto beta-hemolítico do grupo A gente tem como padrão ouro a cultura de orofaringe. Por um motivo, porque ela é mais sensível, porque ela é mais específica. Então, o teste rápido, às vezes você não fez direito, às vezes a criança cuspiu, às vezes a criança tossiu. Então, um teste negativo pode ser um falso negativo. Ele não vai afastar completamente a possibilidade de uma faringite estreptocócica. Fechadíssimo? Ficamos então com a nossa alternativa B,
Um achado de membrana timpânica hiperemiada e abaulada bilateralmente justificaria, por conta dessa febre alta e por conta até um pouco da duração, né? Vamos presumir aqui que tem uma otalgia a mais de 48 horas, justificaria o tratamento com antibiótico terapia para otite média aguda. Combinado? Fechamos então o nosso simulado da MP. Última vez que eu vou te passar esse recado, a Maratona R1 da Medway tá rolando. O link para inscrição tá aqui embaixo, tá no QR Code. E o teste gratuito dos nossos intensivos tá disponível para quem quiser se inscrever apenas por 7 dias. Cara, a gente está aqui fazendo essa iniciativa, teve semana passada um monte de aula, teve comentário de questão, rolou os simulados. E se você curtiu, tem muito mais disso, de uma maneira muito mais completa, dentro dos nossos intensivos. Você que está aqui, o Intensivo Paraná já está rolando, a gente já está com as inscrições abertas. Se você quiser, antes de se comprometer, testar o curso, ver se é para você, vem aqui no link aqui embaixo. Ou então, vai lá no nosso Insta, vem aqui no nosso YouTube, principalmente no Insta. Vai lá, @medway.residência médica, tira as dúvidas que você tiver, vem conversar um pouquinho com a gente e a gente vai te atender na maior das disposições, na maior das alegrias. Não esquece de se inscrever no canal, dá um inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho, aquilo tudo que você sabe, deixa o link aqui no vídeo, né? Custa nada, bota um joinha aqui pra gente. Fechou? Então, não esquece, tá aqui o nosso YouTube, tá aqui o nosso Instagram. Um beijo grande, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos pra cima, a gente se vê amanhã no SUS Bahia, na correção do simulado. Valeu! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.